Saiu o número de arrecadação do governo federal no ano de 2020 e a queda foi enorme. Voltamos ao patamar de 2010. Isso significa que a crise é iminente, mas isso é um bom sinal. Vamos conversar sobre isso. O governo divulgou o número arrecadado, ou melhor, roubado de imposto à população brasileira no ano de 2020. Esse número, somente a nível federal, foi 1 trilhão 500 e lá vai fumaça bilhões de reais, que era de mais ou menos 10% em relação ao ano passado. E isso leva o país para a arrecadação de 2010. Aí você pergunta, poxa, por que o movimento que vai cortar imposto no combustível está preocupado com a arrecadação do governo? Na verdade, foda-se a arrecadação do governo, nós não estamos nem aí para isso. Na verdade, a gente quer que ele não arrecade nada. Mas a gente precisa entender a conjuntura econômica do país para a gente achar uma solução para a crise atual que nós estamos. Então vamos analisar. A queda na arrecadação, ela, quando acontece numa empresa privada, ela é rapidamente seguida de um corte de gastos. Primeiro é o pessoal do marketing, depois RH, depois pesquisa, sustentabilidade e por aí vai as pessoas menos importantes para a empresa, até que no final fica somente aquelas pessoas que produzem numa fábrica, os operários mais fundamentais e o pessoal de vendas. Se tiver que cortar esses também, aí a empresa foi à falência. Mas a empresa se adapta rápido. O governo é diferente. O governo, ele não é de ninguém. O Estado não tem dono. Então ele pertence, na verdade, aos políticos e burocratas que mamam o dinheiro que o Estado toma nosso. E eles não querem cortar nada deles, não querem. Eles podem, eles têm várias leis protegendo eles. Então, o que acontece é que a arrecadação do Estado cai, mas o gasto do Estado não cai. Como o Estado não pode viver sem dinheiro, o que ele faz, nesse caso, é ou pegar empréstimos ou imprimir dinheiro. Às vezes os dois. O Brasil está tentando fazer os dois, só que pegar empréstimo está cada vez mais difícil. Antes o governo brasileiro conseguia endividar o povo com um prazo de pagamento na casa de 6 anos. As pessoas não estão mais aceitando isso. Agora o governo está tentando entubar a dívida no nosso nome com prazo de 2 anos, porque é o máximo que estão acreditando que é possível o governo pagar. Sendo esse caminho muito complicado, sobrou imprimir dinheiro. E em 2020, caminhões e caminhões de dinheiro foram impressos. Imprimir dinheiro é inflação. Subir preço é consequência de imprimir dinheiro. E nesse ponto de imprimir dinheiro, o IGPM, que é, no nosso ver, um índice mais realista, ficou em 23% no ano passado. O índice de preços ao produtor amplo, que é o índice que mede o preço entre as empresas, a venda de empresa para empresa, chegou a bater 33% no ano passado, no mês de novembro. Em 2019, esse índice chegou no máximo a 10%. Aí você pensa, 33% em um ano. É como se 1/3 da tua riqueza fosse para o beleléu. As empresas teriam que subir o preço das coisas em 33%. O preço dos produtos, do que ela fabrica, ou do serviço que ela presta. Só que imagina como vai subir 33% num país onde as pessoas estão desempregadas, onde os salários caíram, onde a crise é grave. Inclusive, várias cidades estão querendo fechar de novo restaurantes, lojas e por aí vai. Como subir preço numa situação dessa? Ou seja, nesse ano de 2021, as empresas
continua numa sinuca de bico. E, pelo que tudo indica, já que não houveram reformas nenhuma, vão haver mais quebras de empresa. Isso é óbvio. E havendo mais quebras de empresa, mais fechamentos, ou simplesmente as empresas vendendo menos, elas vão colocar menos imposto ainda para o governo. E com menos imposto, vai ter que imprimir mais dinheiro para pagar as contas, para distribuir auxílio e por aí vai. E dinheiro sendo impresso, o preço de tudo sobe de novo. E a gente entra nessa espiral da morte. Na nossa concepção aqui do combustível sem imposto, a gente não aguenta mais 6 meses disso. No máximo, junho, julho, nós vamos ter uma outra quebra muito, muito grande da situação. Ou, no mínimo, uma deterioração bem profunda da nossa condição de vida. A gente vai estar mais perto da Venezuela do que nós estamos hoje, pelo cenário aí que a gente está vendo. E a coisa muito interessante é as alternativas. Quando a gente olha o noticiário, a gente vê, ok, a situação está grave, mas qual é o plano para a gente sair dessa situação grave? O que tu vê é, vamos derrubar o presidente. Pronto, a gente derruba o presidente e está tudo resolvido. Nesse ponto, é bom a gente dar uma olhada na história. Nos últimos 100 anos de Brasil, nós tivemos 5 presidentes derrubados. Um presidente que renunciou, Jânio Quadros. Um afastamento por doença, Costa e Silva. Um suicídio, Getúlio Vargas. Dos presidentes derrubados, seja ele por impeachment ou golpe, nós temos Washington Luiz, Getúlio Vargas, Jango Goulart, Collor, Dilma e agora, muito provavelmente, Bolsonaro. E em se concretizando essa última hipótese, nós teremos 6 presidentes derrubados em 100 anos. E o que mudou no Brasil com essas derrubadas de presidente? Teve uma situação ali quando saiu o Collor, que entrou o Itamar, nós tivemos o Plano Real. Maneiro, ok. Mas, de fato, nós éramos um país pobre e a gente continua sendo um país pobre. O país do futuro, o país que nunca é o país do presente. Aquela correção daquela inflação absurda só trouxe a gente para um patamar normal, razoavelmente normal, mas não mudou a nossa condição de país pobre. Então, por isso que nós, do combustível sem imposto, nós não vamos nos envolver nesse processo de impeachment que começou agora em janeiro com força e a tendência é de crescimento dessas manifestações. Nós não vamos participar disso porque a gente não acredita que você derrubar o político número 1 do Brasil vai mudar alguma coisa. Se não mudou nas 5 vezes anteriores, não vai ser na 6ª que vai mudar. A nossa função enquanto movimento é atacar a Constituição, que ela é a espinha dorsal do sistema. O sistema que nos sacaneia, que nos escraviza. Por isso que a gente tem a nossa PEC, o Projeto de Emenda à Constituição. Quando a nossa PEC for aprovada, e ela vai ser aprovada, aí sim, nós vamos dar um tombo no Estado, um tombo no sistema. Esse sistema que sacaneia a gente. Trocar a cabecinha lá de cima muda muito pouco. Nós temos que minar a base da pirâmide. E com a nossa PEC, nós vamos fechar coisas do tipo a Justiça do Trabalho, que é basicamente um prostíbulo, o Ministério Público do Trabalho, que é um prostíbulo piorado, já não deveria existir isso há muito tempo, e a Secretaria do Trabalho, que nada mais é o Ministério do Trabalho malocado, maquiado, camuflado dentro da estrutura do governo. Mas os funcionários, as funções continuam a mesma. Vamos fechar essas 3 porcarias de cara, acabar com a estabilidade do funcionalismo público, todas, menos a polícia, inclusive judiciário, etc., todos vão perder a estabilidade, exceto um caso ou outro. Aquele juizinho lá está
investigando, super político e tal, etc. Ok, vamos dar uma estabilidade temporária para aquele juiz ali. Acabou a investigação, acabou a estabilidade. E, além disso, vamos cortar a verba do Sistema S. O Sistema S que, em teoria, deveria defender o setor produtivo, o setor industrial, é uma associação chapa branca que recebe dinheiro para defender o Estado das empresas. É o contrário, sabe? A banana come o macaco. Então, a lista é maior, mas esses 4 pontos são fundamentais e nós vamos estar atacando a raiz do problema, não somente o cosmético da coisa. Bom, para a gente não estender muito esse vídeo, nós também gostaríamos de falar que nesse mês de janeiro nós começamos uma etapa nova do combustível sem imposto. Nós adesivamos vários Ubers com o adesivo "Eu quero combustível sem imposto". Foi muito legal, porque já tem várias dezenas de outros Ubers querendo aderir à nossa campanha. E se Deus quiser, a tendência é que a gente vai crescer com consistência nesse mês de 2021. E eu convido você a fazer parte do nosso movimento. Basta entrar no nosso site csibr.org. Lá no fim da página vai ter o formulário onde você se cadastra e vira um militante combustível sem imposto. Considere também fazer uma doação para o nosso movimento. Nós não recebemos imposto, não aceitamos imposto, não estamos concorrendo a cargo nenhum, nós estamos te defendendo. Então, nos ajude a te defender. Ok? Brigadão por assistir esse vídeo aqui e tamo junto. Pelo povo contra o governo.